Nós hoje no Colégio São Domingos recebemos o professor doutor Alexandre Sader, responsável pela coordenação do núcleo, né, de atuação, o ambulatório, né, que se chama, o ambulatório de atuação nas clínicas, um ambulatório transdisciplinar, né, envolve pessoas de formações diferentes para cuidar de um assunto cuja complexidade não poderia ser tratada senão por várias cabeças, por várias frentes, vários campos do conhecimento, que é a questão da pluralidade de gêneros e da circulação dos indivíduos por essa pluralidade de categorias de gênero que hoje se abre na nossa sociedade, né? Na escola, como nós escrevemos no convite, a escola se torna um centro privilegiado de manifestações desse tipo, porque trabalha com crianças e adolescentes que, de alguma maneira, participam desse cenário, né, que se abriu a partir de uma desconstrução, vou arriscar assim, a partir de uma desconstrução de uma lógica binária na qual reinava, reinava as categorias macho-fêmea, nessa ordem, né? Então, não só binária, mas também patriarcal, né? A ideia, não é? Então, dessa desconstrução, ela é muito bem-vinda, né? A pluralização sempre é muito mais interessante do que a redução. Mas o que tínhamos nessa moral, vamos dizer, conservadora? Tínhamos a predominância da anatomia em relação à psique. A anatomia sendo tomada como um fato, um dado natural e peremptório. Não é? E da anatomia, se deslocariam, então, as formações culturais. Não é? A partir daí, as definições de homem, mulher, macho, fêmea, as possibilidades estavam concentradas nesse binarismo, e aquilo que aparecia como desviante, aquilo que aparecia como alternativo, era considerado desviante. Né? Então, tratado como excepcional. Então, vamos dizer, hoje temos uma moral disruptiva que tenta abrir um outro processo que não é mais daquela combinação original, quero dizer, de alguns séculos atrás, nem sempre no mundo foi assim, não é? Mas a que predominava entre nós, especialmente a partir do discurso científico e do discurso religioso. Né? Então, há uma disruptura, e essa disruptura recombina esses elementos, trazendo, relativizando a anatomia, não é? A biologia dos indivíduos, não é? O que permanece como para os animais. Né? O ser humano tem uma característica própria que é ressignificar as estruturas, inclusive a estrutura anatômica, a estrutura biológica. Então, e esse elemento é o elemento cultural, que talvez nos distancie de outros animais. Essa é uma fala já um pouco do antropoceno, né? Já dizendo o homem como responsável pela cultura, os animais são carentes da cultura. Mas, de qualquer maneira, há entre nós uma possibilidade de ressignificação contínua. E é isso que assistimos na nossa contemporaneidade. Um novo paradigma se instala, trazendo a ideia de fluxos de transição, de deslocamento muito mais presente. E, portanto, de identidades fluidas, de identidades nômades. E eu acho que a ideia interessante, quando a gente fala de gênero, a gente normalmente se remete à sopa de letrinhas LGBTQIA+. O que, o que chama atenção e eu coloco relevo é esse sinalzinho de mais. Né? Esse sinalzinho de mais, quer dizer, significa que é incompleta qualquer classificação. Não será isso o que fechará a
o fluxo desejante. Dá para entender? É o fluxo desejante, as possibilidades psíquicas de desejar. Então, ele não consegue dar conta, não consegue encapsular, não consegue garantir, fechar. Não é? Sempre o desejo é assim, toda vez que se tenta capturá-lo, ele escorre pelos dedos de quem o pretende fazer. Né? Então, as categorias, o que temos na contemporaneidade? Categorias que não são suficientes. Nunca foram. Aquelas também, macho e fêmea, também nunca foram. Mas foram mantidas por uma discursividade que é hegemônica, né? Como disse, que deve muito à medicina e, em particular, à psiquiatria. Né? Isso já coloca o nosso convidado, o professor Sader, numa condição que é uma condição transgressora. Né? Transgressora, quer dizer, dentro da academia, dentro da atuação hospitalar, ele tem uma prática e provavelmente ele vai nos contar hoje um pensamento que não é um pensamento que corresponde ao espírito de corpo da categoria médica. Né? Então, isso já também nos faz nos situar em outro local. Eu estou dizendo tudo isso para dar um pouco um contexto de por onde a escola vem andando. Né? Nesse pensamento, como é que nós vamos com essa tendência, com esse fenômeno cultural, como é que nós vamos nos situando? Né? Acalentamos a ideia de pluralidades. Acalentamos. Né? Bem, muito bom essa ideia da pluralidade de conhecimentos, a pluralidade de pontos de vista, a pluralidade é sempre muito boa para as práticas que são regidas por uma epistemologia do deslocamento mesmo, uma epistemologia que é do nomadismo mesmo, né? Não da afirmação de uma história única, de uma referência única, de um dogmatismo. Então, assim, isso, a multiplicação para nós vem muito a calhar. Porém, há uma angústia considerável tanto em nós mesmos, educadores, entre as famílias e, sobretudo, manifestada pelas crianças e adolescentes que nos procuram hoje, afirmando com uma certeza peremptória: eu sou, a partir de hoje, bissexual. E lógico que essa certeza categórica é apenas um manto sobre o qual se esconde a incerteza absoluta. Mais que isso, né, temos uma outra questão, porque se até aí fomos com a ideia de fluxo, de deslocamentos, de possibilidades alternativas de gênero, etc., pensando que essa ideia de deslocamento e de pluralização constante é interessante, não é tão fácil quando existe uma definição de que eu quero mudar de sexo. Eu quero fazer uma migração física com inibidores de hormônio, com um tratamento de hormônio suplementar, com cirurgias. Não é? Então, daí a coisa fica mais complicada para nós. E é para nós, não nós da escola, do ponto de vista moral, mas de um ponto de vista exatamente estratégico, que esses deslocamentos. Deslocamento da binariedade, da determinação anatômica para os gêneros, e, ao mesmo tempo, ele sai daqui, e eu dizia, sai daqui para pluralizar. Agora, quando há uma intervenção desse outro gênero, desse outro tipo, né, dessa outra maneira, há um deslocamento para uma nova caixa identitária que se estabelece ali. Isso é um problema.